E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou vir aqui para falar para vocês e com vocês um pouquinho só sobre o livro e sobre o filme A Filha Perdida, que é da Helena Ferrante. O livro eu não tenho físico aqui, porque eu sou muito impaciente quando eu quero começar a ler algo, então daí eu já vou e parto diretamente pro Kindle. Então fica mais fácil ler aqui, porque faz o download na hora, na loja da Amazon, e daí você automaticamente já tá ali. Então tá aqui, ó. Foi o último livro que eu li no ano de 2021 e o filme saiu ontem, dia 31 de dezembro de 2021 na Netflix e eu consegui assistir pela madrugada mesmo. Então vamos, fora o que vocês já sabem dos fatos, do que seria a sinopse, né? Que fala da Leda, que no filme é interpretado pela Olivia Colman, que é uma professora universitária que está indo passar as férias ali na Grécia, salvo engano. É, E daí ela simplesmente vai ter o contato com a Nina, que é feita pela aquela atriz que fez 50 Tons de Cinza. Agora de cabeça eu realmente não vou me recordar do nome dela, Dakota Johnson, veio agora do nada. E daí você vai ter como se fosse, vamos colocar, a história em si vai girar em torno dessa menina, da filha da Nina, que perde a boneca na praia, perde a boneca, só que ao mesmo tempo, quem pega essa boneca, né, quem furta, no caso, essa boneca, no caso é a Leda, que é a personagem da Olivia Colman. Então tem muitas coisas que parecem ser muito bobas, mas tem algumas coisas importantes tanto para o livro, principalmente também para o filme, que para mim não deixou a desejar nada. Ficou um filme ok, só que esse é o tipo de livro e o tipo de filme que você tem que ler barra assistir com muito cuidado, porque tem várias camadas ali, como eu volto a falar, quase como cebola, né? Que você tira uma camada, tem outra, você tira uma, tem outra, você vai pesquisar, tem outra. Então é muito importante estar de olho nessas coisas. Então quando ela chega ali no livro, aliás, isso é muito mais destacado, vocês têm que ter antes de entrar, a intenção de lembrar que esse livro é escrito como se fosse algo de Clarice Lispector, para falar bem a verdade. É uma pessoa que imagina muito e que pensa demais. Pensa, 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 pensa além do que talvez, vamos colocar, as pessoas julguem que seria necessário. Então, por isso a gente tem um fluxo de pensamentos da Leda, que é a personagem principal, que vai ficar ali sempre. No livro isso é obviamente muito mais explorado, porque é mais fácil, porque está sendo escrito. Quando eu falo fácil, é um pouco menos trabalhoso de se entender no livro do que no filme, porque no filme a gente não consegue, quando a gente vê a Leda olhando a personagem da Dakota Johnson e até da própria menina e até mesmo com a boneca, a gente não consegue ouvir os pensamentos dela da mesma maneira que a gente consegue ler no livro. No livro a gente tem todos os pensamentos dela ali. Mas é bom sempre colocar assim que, se vocês tiverem a chance, leiam o livro antes, mas esse é um daqueles poucos livros que não ficou devendo, sabe? Que o filme não fica devendo pro livro, apesar do final ser diferente. E a gente vai falar sobre o final também. Então, assim, ela é uma mulher que, conforme vai passando o filme, a gente consegue ver porque ela fala, e através de muitos reflexos, que foi muito bem trabalhado na direção da Maggie Gyllenhaal, que é, no caso aí, a diretora desse filme, de uma maneira que a gente vai estar ali no presente, mas ao mesmo tempo retorna ao passado para conseguir entender algumas coisas. Até aí, beleza. É um jogo de escrita muito utilizado, né, por vários escritores barra escritoras. Estou falando assim porque a gente, para quem tá um pouco mais por dentro dessa questão da própria Helena Ferrante, a gente não sabe realmente, né, ela nunca deu entrevistas, ela nunca apareceu, e muitas pessoas consideram de que talvez, poxa, pode ser que seja um homem escrevendo utilizando esse pseudônimo. Então a Helena Ferrante tem muito dessa coisa de já deixar ali no mistério. Então, isso é uma coisa interessante, porque a obra fala por si só, né? A obra em si vai ser muito mais interessante do que o nome dela. Ou uma jogada de marketing muito boa que deu muito certo para ela, tendo em vista que eu não vou relembrar agora qual o livro que tinha sido para ser lançado e simplesmente tinham, salvo engano, 7 ou 16 jornalistas que estavam esperando para ler aquelas 400 páginas em uma noite só, em uma madrugada só, para depois já fazer uma crítica ali sobre. Então, ela é uma figura muito controversa, a Helena Ferrante, né? Mas não se dá conta do que é.
Porém, o que tem nesse livro muito, que tem que ser colocado tanto no livro quanto no filme, o filme deixa isso, nossa, basicamente explícito pra você. No mínimo tá explícito. Você só não vai conseguir ver se você realmente não quiser. Fala muito sobre a questão da maternidade. Porém, apesar de eu ter visto, assim, na minha própria cabeça, em primeira leitura, que, poxa, isso fala sobre maternidade, sobre o abandono, muito mais do que isso, eu vejo culpa ali. E é na onde eu começo a, como um leitor de, vamos colocar, de Freud, não sou dos melhores em si, tá? Eu tenho alguns livros dele aqui, até mostrar pra vocês, porque eu tô lendo por baixo, então tem poucas coisinhas ainda, uma coisa ou outra, mas eu fui alguém que fiz durante um bom tempo aí umas sessões de psicanálise, então a gente consegue depois, com o tempo, começar a pegar alguma coisa que está escondida ali, alguma coisa que está guardada ali, e a gente começa a reformular isso. Então isso é muito importante. Só, digamos assim, sobre. Não tem um plot twist maravilhoso, o livro, de maneira nenhuma, e o filme também não. Por isso que muitas pessoas falam, poxa, o filme segue lento até. Tem umas horas que fala, poxa, ainda falta 50 minutos para terminar, porque assim é para ser feito mesmo. É de propósito aquilo ali, tá? No livro é a mesma coisa. Então ela vai passar as férias ali e vai ter contato com uma família. E essa família dela, o que não ficou muito, aliás, basicamente não ficou especificado isso no filme, e eu acho que faltou talvez uma cena que colocassem ela explicando alguma coisa, já seria o suficiente, porque ela era uma mulher muito nova, a Leda, a que tá no começo ali do filme, que é a Olivia Colman, que pra mim poderia receber a indicação aí ao Oscar de 2022 desse ano agora e levar, por mim tá tudo bem, porque eu acho que ela atuou de uma forma extraordinária. Mas está muito cotado para Kristen Stewart levar. Apesar de eu gostar muito da Kristen, eu não consegui gostar de Spencer. Olha que coisa doida, e eu esperei meses para assistir e eu achei tudo muito não do que era o que eu esperava. Mas está tudo bem, né? Se a crítica aí tá falando, vamos tentar acatar. Mesmo que eu não acredito muito na crítica desde aquele Oscar roubado da Fernanda Montenegro, né? Então vamos aí ter paciência. Mas então, ela tá ali passando as férias e ela tem contato com essa família. No livro é muito bem explicado quando ela, né, abandona entre aspas não, ela abandona mesmo as filhas dela e o marido vai cuidar por um tempo e depois vai mandar para a mãe. Ela fala, poxa, eu não quero que elas vão. Isso tem um pedacinho no filme, mas não tanto, entendeu? Então não dá pra gente ter esse parâmetro total, né? Um parâmetro bem legal. Porque ela fala, eu não quero que elas vão do lugar de onde eu saí. São pessoas grossas, são pessoas que não têm estudos. Eu não quero isso pra elas. Então, assim, você vê que ela tem aquela coisa dentro dela que ela não quer voltar para aquilo, só que quando ela tá de férias, ela tem contato com tudo aquilo, né? Aquela família que grita, aquela família que chega falando mesmo, aquela família que fala e é isso, é aquilo, e todo mundo tem meio que receio deles e medo deles. E é muito legal ver que durante o próprio livro, e o filme também mostrou isso de uma maneira muito legal, que ela tá tentando enfrentar esses demônios dentro dela. Quando ela briga com aquele pessoal, quando ela se recusa a sair da cadeira de praia, né? Quando ela fala, ó, você tá no meu carro, você tem como me dar licença? É uma forma dela estar combatendo aquilo lá do passado. Então aquilo que ficou recalcado nela durante muito tempo, agora ela tá conseguindo, do tipo, ó, eu não vou mais ficar passando por isso. Então isso é interessante. Só que ela tem contato com esse pessoal e automaticamente tem a Nina, que é a personagem da Dakota Johnson, com a filha dela, que é a Helena, né? Olha aí um duplo, uma coisa bem legal, tanto o nome da autora quanto o nome da menina que perde a boneca. Então, primeiro a menina se perde e depois perde a boneca. E depois a gente vai descobrir que a Leda pegou essa boneca. E daí ficou na cabeça de todo mundo pensando, mas por que que ela pegou essa boneca? Qual é a finalidade dela ficar com essa boneca guardada tanto tempo? E spoiler, eu vou dar agora e vou dar coisa de pelo menos, vamos colocar aí 10 segundos para vocês pularem depois se quiserem. Para falar a verdade, se não quer ver spoiler, não assiste, tá? Vou ser bem sincero porque eu não vou ficar editando nada, porque vai dar muito trabalho. Mas ela pega essa boneca. E no final, né, ela tem ali todos aqueles acontecimentos que vão ocorrer durante o livro e durante o filme, dela descobrir que a Nina é altamente, né, presa naquilo ali, que ela não pode, não consegue se ver livre daquilo. E daí vem muito da questão da mãe, né, dessa coisa do endeusamento da mãe, né, da maternidade em si.
de que a maternidade é uma coisa sagrada e de que realmente tem que ser algo lindo, né? Isso me fez se lembrar bastante uma personagem de Sex and the City, que é a Miranda, que quando ela engravida, ela não tem todo esse estouro que é esperado com que mulheres, né, que estejam grávidas têm, porque ela não consegue sentir aquilo. E isso entra muito em mães que têm depressão pós-parto também, ou simplesmente não querem aquilo. Só que ela teve, a Leda teve, ela teve duas filhas, e o marido dela também, né, tá ali, os dois moram juntos, ambos tentando crescer, só que chega um momento em que ela tem que tomar conta da casa e dessas meninas. E chega uma hora que simplesmente um ex-professor ou professor ali dela liga e fala, ó, a gente vai para um congresso, ah, não tenho dinheiro, não, tá tudo acertado. E ela começa a ser exaltada de uma forma totalmente positiva nisso. Então aquilo lembra ela de que, poxa, eu poderia ter tido uma vida muito diferente se não fossem pelas crianças. E isso chega a ficar um pouco incômodo para algumas pessoas, como na cena do livro e do filme também. Por isso que eu falo que a direção da Maggie Gyllenhaal foi feita com uma maestria tão grande, porque ela não deixou esses pontos escaparem, sabe? É um assunto um pouco difícil de ser falado, né? É um assunto que muitas pessoas vão criticar e que bom, pelo menos tem gente falando sobre. Mas ela fala, eu não aguento falar com as minhas filhas pelo telefone, eu não gosto de falar. Por quê? Porque quando ela tá tendo um caso com outro rapaz, né, com outro cara, antes dela abandonar mesmo as filhas dela, antes dela ir embora, ela já tem essa coisa dela ver que ela tá se afastando ali. Então ela fala, ó, eu tô aqui, antes eu tava aqui, sempre com elas e ali pelo bem do meu marido, só que agora eu tô aqui. E quando elas ligam, eu já tô bem mais aqui, porque eu não quero mais isso, pelo menos por um tempo. E daí vai na culpa, entendeu? Porque ela abandona essas meninas por 3 anos, o marido fica cuidando durante um período, e daí ela vai e as meninas são levadas para a mãe dela. E a mãe dela é a representação, nesse caso, né, de todo aquele pessoal que ela encontra na praia. Então isso é muito importante, muito legal de ser visto. Por isso que eu falei um pouquinho sobre a questão de Freud aqui, todas essas coisas. Por quê? Porque a gente tem que analisar aquilo ali, como que era a vida dela antes e como está sendo agora também. Porque por mais que a gente fuja de algo por muito tempo, uma hora aquilo acaba pegando a gente e a gente vai ter que enfrentar. Então ela se vê nisso. Então eu acho que muito mais do que maternidade, obviamente é o ponto central, e eu não vou falar nem lugar de fala, local de fala, mas é porque eu não tenho que falar sobre maternidade mesmo, não teria como, seria até estúpido. Mas existe realmente isso, de que esse endeusamento da mãe, né? Tem uma cena muito interessante num filme também, que faz um tempo que já saiu, que é a Marriage Story, que ficou aqui no Brasil como, salvo engano, História de um Casamento, algo assim. Eu tenho um artigo ainda que eu fiz, mas não tem nada a ver com essa parte. É uma hora em que a, a advogada da Scarlett Johansson, da personagem dela, tá falando, né? Que o pai pode fazer tudo errado, mas a mãe nunca pode fazer. Porque existe esse endeusamento em cima da mãe. Por quê? Porque até a própria mãe de Deus, né? Aliás, mãe de Jesus, foi ali concebida de algo que, nossa, ele foi concebido de algo tão puro, sabe? Então tem todo esse peso em cima. Isso é algo muito interessante de ser visto e de ser lido, esclarecido e debatido, eu acho importante. Mas nesse caso aqui, ela ficou com culpa. Ela teve muita culpa. E a gente vai ver nesses flashbacks, os flashbacks não servem pra gente ver que ela tem culpa, tá? Isso é importante. Os flashbacks servem pra gente ver por que ela fez aquela escolha. E no final das contas, ela fala porque ela fez, porque ela quis mesmo, sem jogar culpa em nada e nem em ninguém. Então é muito importante ver isso, sabe? Do que poderia ter sido, ou do que foi, ou do que está sendo. Porque a gente sabe que isso ocorre bastante, né? Ah, abdiquei da minha vida pra isso, aquilo, tal, pra você, eu poderia estar aqui, tal, tal, tal. Então é algo que ocorre. Se tá ali é porque ocorre. E a gente sabe que ocorre. Então isso é interessante. E daí ela vê também, se vê na personagem da Nina, que é a personagem da Dakota Johnson, que fez a Anastasia de 50 Tons de Cinza, que a propósito tá irreconhecível nesse filme. Tá muito legal. Apesar de aparecer bem pouco, eu achei que ela teve uma atuação bem decente, bem legal pro que tá ali. No livro, ela aparenta ser muito mais interessante, mas no filme foi retratado para ela ser essa figura meio que esquecida mesmo, meio que dobrada ali, meio que, ó, você vai até aqui, a gente deixa ir até aqui. Então daí tem
salvo engano, a irmã do marido dela, que tem essa coisa da mãe, da maternidade, que tá grávida e que sempre cobra explicações dela, e que sempre fala, ó, isso daqui é o melhor para sua filha, isso daqui vai ser o melhor para minha e tal, e é na onde ela entra em conflito com a personagem da Leda. Mas quando essa, né, criança, que é a filha da Nina, some, a boneca também some. E daí depois a gente vai ver, tanto no livro, que tá aqui, no caso de vocês, aí na mão, mas tanto no livro quanto no filme, que ela pega essa boneca. E é onde começa a ficar um pouco preocupante pra gente do porquê ela pegou essa boneca. Nesse caso, a gente viu em flashbacks que ela tinha uma boneca tal como aquela, né? Tal qual, e daí ela deu para essa filha dela que simplesmente rabiscou tudo. Isso é algo normal, isso é algo que crianças fazem. Mas aquela boneca, na hora que ela pega, representa para ela não somente ela pegando a boneca dela de volta de quando ela era pequena, mas ela tentando de alguma forma a boneca como um objeto, né, de menina, vamos colocar aí, e infantil, é como se ela tivesse voltando ao tempo para não deixar se desfazer das filhas dela como ela se desfez há muito tempo atrás. No livro a gente tem mais explicações, ela tem contatos melhores com as meninas, né, com as filhas dela, ela conversa pelo telefone diversas vezes, aqui a gente vê uma ou duas ligações no filme, então é uma coisa bem rara, bem rasa, mas no livro a explicação é muito melhor, porque ela conversa com as filhas dela mesmo. E daí essa boneca, ela guarda por tanto tempo. E por que ela guarda por tanto tempo? Eu ouso, né, falar com a minha pífia imaginação e pífio conhecimento e totalmente leigo, que aquilo ali é uma forma de você colocar em um objeto um sentimento do passado e carregar ele. É a mesma coisa daquelas pessoas que têm algum tipo de, como vamos colocar, transtorno de ansiedade e que conseguem andar simplesmente se carregar algo, porque aquilo lá, quando ele carrega, vai impedir que aquilo aconteça com ele. Um ataque de ansiedade muito grande, como uma síndrome do pânico. Então, ando com isso daqui é meu coisinha da sorte, meu patuá da sorte, nada vai acontecer comigo. E ao mesmo tempo, isso daqui também me lembra de quando eu não tinha a ansiedade, entendeu? Então é como se eu estivesse me apegando a algo que está lá atrás. A boneca, o serviço da boneca nesse momento é simplesmente esse. Tanto que a gente vê ela cuidando da boneca, ela compra roupinhas, ela limpa. É até que chega uma hora em que aquele senhor, que é um personagem muito bom, mas pra mim assim é um cara que beira o terrível, mas era necessário, que é como se fosse realmente um psicanalista dela falando, ó, por que que isso daqui tá aqui, por que que isso tá acontecendo? Porque chega uma hora que ele vai fumar um cigarro no térreo, ali onde ela tá no apartamento, que ele cuida, e ele vai ver a boneca. E simplesmente depois, ela simplesmente conta pra mãe da menina. Porque a mãe tá tendo um caso, né, com o carinha da praia, gente fina pra caramba, muito legal. E daí simplesmente ela fala, ó, eu posso emprestar pra você o apartamento, porque ela é casada, né, então eu posso emprestar pra você ter o seu casinho aqui, e eu preciso te falar uma coisa. E daí ela chega com essa boneca. Daí quando ela chega com a boneca, a mãe fica toda feliz, porque a criança tava tendo febre, não tava conseguindo dormir, tava chorando demais. A gente sabe como criança é quando perde algo ou quando quer algo e não tem. É perigoso realmente até ficar doente. Isso é algo que acontece, já aconteceu comigo, com outras crianças, talvez com você. Então isso é completamente ok. E ela fala, nossa, você encontrou e tal. E ela fala, não, eu peguei. E daí fica aquele climão do tipo, o que você pegou? E ela ainda pergunta, mas por quê? Ela simplesmente fala, eu sou uma mãe terrível, né? Não ficou essa tradução no livro, muito menos no filme, né? Ela fala algo como se ela fosse realmente assim muito ruim, né? Desumana até. E no meio do filme, a Leda dá pra Nina um alfinete para prender no chapéu, pro chapéu não ficar caindo. E daí nesse momento, a Nina, que é a mãe da menina que perdeu a boneca, ela fica tão brava que ela simplesmente pega aquele alfinete e dá ali uma alfinetada na barriga dela. E é a mesma noite que ela tá indo embora, que a Leda vai embora daquela viagem. Então, aí começa a... Ela morreu ou ela não morreu? A Leda tá morta ou ela não tá morta? Porque o livro tem um desfecho diferente do filme. No livro começa ela no hospital ligando para a filha e a filha fala: "Mãe, onde você tá? Tá tudo bem?" E ela fala: "Eu morri, mas tá tudo bem."
Então, no filme a gente não tem essa introdução, que são aquelas diferenças entre o roteiro normal aqui do livro e a adaptação do roteiro para o filme. Tudo bem, é uma adaptação, então algumas coisas são mudadas porque querem, outras para fazer um pouco mais de sentido. Eu vi ali que nessa questão do filme eles deixaram isso um pouquinho a desejar, porque é da própria consciência e vontade da diretora, conforme em entrevistas, deixar um final aberto. Mas o que acontece? Tem algo muito interessante. Quando ela tá vendo e ela olha muito a Nina, né? E ela tá vendo a Nina brincando com a criança, ela sente falta daquilo, porque ela lembra daquela história da laranja, né? Que ela fala, don't let it break, peel it like snake. Né? Tipo, não deixa quebrar, corta como se fosse uma cobrinha. Eu não sei como ficou a tradução disso no português, talvez tenha ficado terrível, porque não faz um pouco muito de sentido, mas é quando corta, a gente tem essa coisa de criança, né? Algumas crianças, de que quando corta alguma fruta, quando criança, laranja principalmente, ou até maçã, de cortar tudo ali sem deixar quebrar, que é uma coisa legal. Então eu achei que isso foi uma sacada muito genial. Algo tão simples, algo ali tão pequeno para as outras pessoas, mas ali faz muita diferença, porque passa durante o filme todo essa partinha das crianças falando Don't let it break, peel it like a snake, né? Corte como se fosse uma cobrinha, porque fica parecendo uma cobrinha, né? Então, peel it like a snake, dessa maneira. E no momento final, depois que ela leva aquela, vamos colocar assim, alfinetada na barriga, ela tá na praia e ela desmaia, né? O carro bate no final do filme, ela desmaia ali na praia, ela vai andando até a costa da praia e desmaia ali. No outro dia ela acorda. Quando ela acorda, ela tá ali naquele, né, totalmente taciturna, o que aconteceu comigo, onde eu tô, e daí ela simplesmente vê que aparece uma laranja na mão dela. Uma laranja perfeita. E ela começa com o dedo a tirar, né? Tipo, don't let it break, peel it like a snake. Eu não sei porque que eu tô confundindo tanto aqui e travando a língua, mas enfim. Ela vai fazendo daquela maneira e liga pra filha dela. E a filha dela pergunta, mãe, tá tudo bem? E ela fala, yeah, I'm alive. Né? Ela fala, sim, eu estou viva. Então, tem algumas coisinhas muito importantes aqui pro filme e também pro livro, que é interessante, porque no final do livro fica, né, e no começo também, fica, eles mostram pra gente que não, ela não morreu, ela não morreu. Nesse caso, a morte da Leda no livro é durante o livro, é durante tudo que ela está escrevendo, porque é literalmente, na minha concepção, se eu tiver errado, me perdoem, mas pelo que eu entendi, é como quando você vai fazer uma sessão, vamos colocar um tratamento psicanalítico, e daí você tá morto por dentro porque tem muitas questões como a dela. E daí, quando tudo aquilo vai se resolvendo, por mais que você se veja numa situação um pouco ruim, você vê que você tá vivo, porque agora você consegue lidar com aquelas coisas. Então é do tipo, não, eu morri, mas eu tô bem. Esse eu morri é como se o meu eu do passado morresse. Aquele eu que foi procurar ajuda morreu, ele não existe mais. But I'm okay, but I'm fine, né? Mas eu estou bem. I have died, but I'm okay. Que é o que ela fala no começo do livro. Do livro. A gente não tem isso no filme, tá bom? No filme começa já lá com ela dirigindo ali, indo em direção para as férias. E quando ela chega no quarto dela, né, do hotel lá onde ela tá, do apartamento, tem uma hora que ela vai pegar a fruta e a fruta tá podre. A laranja em si tá podre e ela vê que as outras também estão podres. Ah, mas o que que isso significa? No começo ali, ela ainda é uma personagem que eu vejo até a retirada de férias dela, de ir para um lugar longe, uma forma de tentar fugir. E a gente tenta fugir. Então, no caso dela, uma fuga. Só que é bem aquela piadinha, bem tonta, não adiantou eu fugir porque onde eu ia eu tava, sabe? É mais ou menos essa coisa mesmo. Então, dali, na hora que ela vê aquela laranja que significava tanto para ela e tanto para as filhas dela, né, quando era pequena, Don't Let It Break, Peel like a Snake, porque tá podre, então significa o quê? Minha relação com as minhas filhas podem estar ok até. Eu converso com elas, no livro ela explica isso melhor, elas me perdoaram, elas não entenderam muito bem, mas perdoaram e a gente tem, ó, uma relação bem da hora, só que em mim, aqui dentro de mim, eu ainda não consegui me perdoar. Então aquela fruta ainda pra mim tá podre. Isso explica o porquê no final do filme a laranja aparece magicamente na mão dela, toda bonitinha, toda bonitona, toda sadia, saudável ali,
poxa, mas como que aparece uma laranja do nada? Daí eu vou trazer para vocês algumas indagações, tais como de filmes de diretores ou de um diretor só que mexe com a cabeça pra caramba, né? Como o diretor de Cisne Negro. A gente não vê, obviamente, aquilo acontecendo na vida real, né? O que aconteceu com a Nina quando ela se torna realmente o Cisne Negro. É uma forma metafórica aquilo ali, né? São metáforas que estão querendo dizer que ela estava virando. Quando cresce as penas, né? Tudo. Então, é tudo muito algo é muito é muito do organismo, né? Da mente da pessoa aqui, de tudo que corre por dentro. Por isso que eu falo que eu notei alguma coisa um pouco similar com alguns livros da Clarice Lispector e muito com a indagação, com a falação das coisas, entendeu? Porque tem isso mesmo. São fluxos de pensamentos que estão aqui, que estão ali, e é muito interessante, porque você vê que ela não se conhece tanto, ela não vê quem ela é, e ela tenta tanto se ver nos outros ou ver as outras pessoas para evitar olhar para ela mesma, que durante o livro todo e durante o filme ela sempre está observando as outras pessoas e ela está sempre julgando. Então, nesse momento, essa observação que ela faz para fora deveria ter sido uma observação que ela faz de dentro, para ela mesma se ver. Ah, mas uma laranja não vai aparecer ali na mão do nada se ela não tivesse morrido. Metaforicamente, gente, metaforicamente. É como se naquele momento o acidente de carro dela tivesse matado ela, porque depois que ela devolve a boneca, ela simplesmente vai embora. Então, naquele momento ali, aquelas férias serviram como vamos colocar aí, um tratamento psicanalítico para ela. O que às vezes a gente passa 5, 10 anos no divã, ela resolveu em uma férias ali. Mas de uma maneira muito mais forte, obviamente, e não muito recomendada, tá? Pra falar bem a verdade, é nada recomendada. Mas eu fiquei com essa impressão de que quando ela bate o carro, existe essa morte não mental, essa morte psicológica dela, daquela velha Leda, que é cheia de peso na consciência, né? E ela renasce, porque ela pega o telefone e liga para a filha dela. E daí ela tá conversando, ela ainda chora e ela tá cortando, né? Ela tá peeling, né? Tá ali descascando a laranja. E tá tentando don't let it break, né? De não deixar quebrar. Então, isso pra mim, no filme, ficou muito bem explicado. Algumas pessoas não conseguiram entender porque realmente às vezes a gente tenta ir muito pelo literal, né? Mas nossa, não tem como levar isso pro literal. Ou no literal, o que que isso significaria? Não significaria nada, porque não tem como isso daí acontecer no literal, tá? Apesar de ser ficção, não tem como ali naquela história em si. Então ali é basicamente isso mesmo. Ela pega essa boneca como se essa boneca representasse as filhas dela que ela abandonou e ela tá cuidando, e mesmo que ela não cuida, quando ela tira a água suja da barriga da boneca, quando ela compra sopas, é como se ela estivesse cuidando das filhas dela, entendeu? Ah, mas isso é coisa de gente doida. Cara, olha, se você vive numa bolha que é muito boa ou na sua realidade não tem isso, parabéns. Eu vou aí te dar uns parabéns e continue nela o quanto você conseguir. Porque algumas pessoas têm isso, tá? Não que eu defenda isso, mas algumas pessoas têm. Então não é muito legal do tipo, ah, não, isso daí nunca aconteceria. Acontece isso e acontece coisas piores ainda, né? Essas representações que a gente que nós fazemos, né? Como ela mesma faz, a Leda faz com a Nina, nessa questão não é nem de um duplo, ela começa a fazer basicamente quase que uma transferência dela para Nina, né? De se ver naquele mesmo local em que a Nina está. Igual quando a Nina fala, ah, she's driving me crazy, né? Que a filha dela tá deixando ela maluca por conta da boneca. Então ela vê aquilo porque ela passou por aquilo. Daí vem os flashbacks, tá, mostrando pra gente. Só que mesmo assim ela não devolve a boneca. Por quê? Porque ela sente que aquilo ali não é sobre a Nina. Aquilo ali não é sobre a Helena, que é a filha, aquilo ali é sobre ela. Então por isso que também tem muita transferência dela para aquela outra mãe, que é a irmã do marido da Nina, porque ela vê que aquela mulher vê a maternidade como algo totalmente perfeito e que tem que ser feito. E quando ela simplesmente fala, não, eu não tenho lembrança das minhas filhas, eu abandonei elas, eu fui embora. A mulher fica do tipo, meu Deus, você esfaqueou elas, daí você comeu a carne, daí você fez coxinha, porque pra ela aquilo ali é a mesma coisa de você falar isso. Então, muitas transferências são feitas ali naquele filme, de uma forma psicanalítica de se falar. Obrigado por isso, doutor que cuidou de mim. Dá pra gente pegar umas sacadas aí.
Mas no filme tem isso. No livro fica claro pra gente, fica totalmente claro que ela não morre, então isso você pode tirar da cabeça se você leu o livro. Porém, no filme, a dedução que eu tenho, além do que a diretora falou, eu quero deixar aberto para as pessoas fazerem qualquer interpretação que quiser, o que eu acho que é uma coisa legal, que a gente tem que se acostumar um pouco de ler tal livro ou de ver tal filme e falar, poxa, o que aconteceu? Sei lá, cara, tenta inventar um final você mesmo. Que final você gostaria? Ah, ficou parecendo isso. Migão, beleza então, assim tá feito. Ah, mas outra pessoa falou de outro jeito. É tipo Donnie Darko, sabe? É uma coisa que a gente não sabe o que acontece, não sabe o que aconteceu. Se alguém souber o que acontece de Donnie Darko, por favor me fala. Eu já vi vários vídeos e ainda não entendo. Isso não impede que eu assista e leia e ainda ache tudo aquilo ali uma obra de arte, uma coisa muito legal, mas ao mesmo tempo algo muito meu Deus, que coisa mais sem noção! Que é isso? Como que a Drew Barrymore investiu nisso daqui? Ó, olha só as ligações e como o Jake Gyllenhaal, que é irmão da diretora de A Filha Perdida do filme, participou disso também. Ele tinha que participar porque ele tá completamente pra ser feito naquele personagem. Aquela cara dele de realmente chapadão, mas não só chapadão de meio psicopata, é perfeito pra aquele filme. Mas vamos sair do Donnie Darko, que é uma coisa que eu não quero entrar porque eu não tenho capacidade psicológica e nem mesmo, vamos falar assim, de inteligência para falar sobre. Eu não tenho, então eu nem me arrisco, eu só gosto muito. Mas a gente vê nesse filme aqui, no A Filha Perdida. Então o final é, ela morreu? Pra mim, eu não vejo ela como morta. Eu vejo o acidente como a morte do que ela tinha antes de ir pra viagem. E daí na hora que ela acorda na praia, você vê que ainda não tem, você vê que ainda tá com alguma coisa de sangue, mas ela ainda tá viva. Porque eu creio que também há fatos que se a gente for colocar assim, fora da metafórico, né, fora do metafórico, né, das metáforas, poxa, ela teria sangrado até a morte, nem teria aparecido aquilo. Ah, mas será que ela já não tá no céu? Porque como que uma laranja aparece ali? Às vezes aquela laranja nem era uma laranja, às vezes aquela laranja era simplesmente uma pedra. E simplesmente ela pegou naquilo e falando com a filha do tipo, ó, acabou. Entendeu? E na cabeça dela, ela estava descascando uma laranja. Isso significa que ela é louca, Caio? Não, isso significa que ela acordou para uma nova realidade e para uma vida muito mais saudável, sem culpa, porque aquilo que passou, passou, né? Agora vale daqui para frente, porque aqui no meio já teve bastante coisa doida nessa ilha, nesse, vamos colocar, resort que ela foi. Então eu acho bem legal pequenas, vamos colocar assim, camadas que às vezes pode passar despercebido das pessoas realmente não pegarem, né? Como ela chamando a atenção dos rapazes lá no cinema. É tudo aquilo que ela realmente deixou calado dentro dela, né? Tá ali recalcado durante muito tempo, lá com a mãe dela, que no livro é muito explicado, mas ali no filme não. Né? Ali no filme ela simplesmente parece que a todo momento ela tá do tipo a ponto de ter um ataque dos nervos e não. Então, pra mim e pra maioria das pessoas que eu acho que conseguem ver isso, ela ainda tá viva, mas desse momento aquela Leda antiga morreu. Existe uma nova Leda. Existe aquela Leda que realmente agora tá acordada para aquilo. Então, tirando isso, uma atuação maravilhosa da Olivia Colman, né? Que não tem como não ser. Se vocês querem ver uma atuação da Olivia Colman que faz vocês terem raiva dela de tão boa que ela é, assistam Fleabag, que tá na Netflix, tem 2 temporadas, 20 minutos cada episódio, uma série maravilhosinha de rir, assim, mas de mijar de rir mesmo, e a Olivia Colman tá tão insuportável naquilo ali que você consegue ficar com raiva dela e daí você fala, como ela é boa. Nesse inteirinho de Oscar 2002, torço pra ela, torço por um roteiro adaptado, pelo menos ser indicado aí, né, da Meg, ao mesmo tempo em que eu sei que o de Ataque dos Cães também vai ser, e daí eu fico sempre entre os dois, e gostaria que ela ganhasse aí uma atriz, né, de melhor atriz, e também gostaria muito que o Benedict Cumberbatch ganhasse para ator principal em Ataque dos Cães, porque de todas as atuações dele, essa tá fenomenal. Se esse homem não levar, é Fernanda Montenegro 2.0 ali, e vamos ver sobre isso. Pessoal, essa é a minha opinião do que eu vi e de algumas outras coisas que durante o tempo eu também fui executando na minha mente. Se vocês tiverem alguma coisa diferente, alguma coisa que também Caio, não sei se vai ajudar muito, mas essa foi a minha percepção sobre. Escreve aqui embaixo, não tem problema não. Vamos bater papo, vamos conversar e a gente tá aqui para isso. 35 minutos de vídeo, mais prolixo que eu, somente Hania Nagihara, em Uma Vida Pequena. E eu agradeço a vocês.
Muito obrigado pela paciência e a gente se vê numa próxima. Tudo bem? Tchau, tchau, gente.